gato SRD macho de 1 ano. Inclusive, esse caso é um caso muito comum, a dificuldade de se estabelecer esse tipo de lesão que tem nesse gato. Muitas vezes isso acontece. Será que tem? Será que não tem? Vai para o ultrassom, volta para o raio-x e a gente, às vezes, não consegue definir com nenhum dos dois. Então, é um animal resgatado, tinha 3 ou 4 meses, mais ou menos, de idade, não tinha mais acesso à rua, foi pedido um raio-x de abdômen, porque ele apresentava sinais de vômito, dor abdominal e cialorreia. E tinha uma suspeita de corpo estranho. Foram apresentadas aqui radiografias lateral e VD de tórax e laterais e VD de abdômen. Além disso, também um exame, algumas imagens do exame ultrassonográfico. Esse caso veio primeiro para o exame ultrassonográfico. Após o exame ultrassonográfico, eu sugeri raio-x de abdômen. Esse gatinho, ela tinha resgatado o gatinho com mais ou menos 3 ou 4 meses de idade. Atualmente, no dia do exame, ele tinha em torno de 1 ano. E desde então, esse gato não tinha acesso à rua, vivia no apartamento, não tinha histórico de trauma, também não tinha nenhuma dificuldade respiratória. A única queixa, né, era só vômito, cialorreia e essa dor abdominal. Então, a gente foi para o ultrassom. Eu quis colocar primeiro o raio-x, né, e coloquei apenas abdômen, que esse foi bem interessante. Após fazer o exame ultrassonográfico, a gente só conseguia ver muito conteúdo gasoso, eu não conseguia distinguir a região de piloro, do odeno, não estava muito distribuível, tinha muito conteúdo gasoso. Como a suspeita era corpo estranho, em sentido laboral, né, no ultrassom, a gente não conseguia ver motilidade intestinal, o odeno estava bem vazio, e aí realmente aumentou mais as suspeitas de corpo estranho. E vamos para o laudo. Bom, o seu laudo, Gil, um laudo bem escrito, um laudo bem detalhado. Alguns comentários que eu vou fazer aqui são bem pontuais, tá? Então, aí, observa-se acentuada distensão gástrica por conteúdo gasoso. Eu sou um pouco manicado, assim, com termos que graduam a lesão, sabe? É acentuado, pouco, muito, mas nesse caso eu acho que cabe, porque realmente tinha uma distensão gástrica bastante importante. Eu vou justificar o porquê que às vezes eu não gosto de usar esses termos. Porque às vezes uma coisa pequenininha, ela é super grave e importante, sabe? E outras coisas que são muito evidentes não são tão importantes assim. Então, às vezes, a gente coloca esses termos e dá mais valor ou menos valor às coisas, podendo comprometer a ideia de quem está lendo o laudo. Mas, nesse caso, realmente tinha uma distensão gástrica bastante importante. Aí, presença de diminuição da conspicuidade em cavidade abdominal, adjacente à silhueta hepática renal e direita, sugestivo de efusão peritoneal. Aqui você poderia colocar perda da conspicuidade do detalhe seroso da cavidade abdominal, tá? Complementar com isso. Silhueta hepática com dimensões preservadas, silhueta esplênica não visibilizada, ok? Com conteúdo de radiopacidade de água, cólon apresentando extensão por conteúdo fecal e gasoso, como habitual. Ausência de corpo estranho radiopaco. Beleza, aqui você já respondeu a pergunta, o que é bastante importante, né? Toda vez que alguém faz uma pergunta na requisição, a gente tem que responder. Ou aqui no laudo, ou lá na impressão diagnóstica eu tenho que responder. Aí aqui você dividiu a impressão diagnóstica do abdômen e mais radiografia indicativas de importante dilatação gástrica associada a importante retenção de conteúdo gasoso e líquido. Tendo como diagnóstico diferenciais corpo estranho não radiopaco, em transição piloro-duodeno, não se descartando dilatação ou torção gástrica. Achei essa sua sacada muito legal, de torção gástrica. E no tórax, efusão pleural e hemitórax cedo, possível ruptura de diafragma ou hérnia diafragmática congênita. Perfeito.